Tudo que você precisa saber sobre adicional noturno. Qual é a porcentagem, de que horas a que horas, se você tem direito a mais ou a menos. Continua assistindo o vídeo que eu te explico tudo. Olá pessoal, meu nome é Aline Simões, eu sou advogada trabalhista, especialista no ramo, sócia fundadora do SM Advocacia Trabalhista, que ajuda empregados em todo o Brasil, inclusive você que está aqui esperando por nosso conteúdo. Vamos lá, gente! Hoje a gente vai falar então sobre adicional noturno. O que é o adicional noturno? Ele serve como um bônus, né? É um adicional à hora que você faz noturna. Então, para empregados que trabalham somente à noite. Qual que é o horário noturno? Primeira coisa que a gente precisa saber, qual que é o horário noturno? Então vamos lá, a gente tem uma distinção entre empregados rurais e urbanos. Empregados que trabalham na área urbana, o adicional noturno deles começa das 22 e vai até as 5 horas da manhã. Então, empregados que trabalham na cidade das 22 às 5 horas da manhã, eles fazem jus ao adicional noturno somente nesse período. Às vezes, eu vou explicar mais pra frente, que eles também fazem jus quando ultrapassam o horário. Mas isso eu explico mais pra frente pra vocês. Adicional noturno para empregados que trabalham no ambiente rural. Para funcionários que trabalham no ambiente rural, a gente tem uma divisão. Tem os que trabalham na pecuária e os que trabalham na lavoura. Os empregados que trabalham na lavoura, eles fazem jus ao adicional noturno das 21 da noite às 5 horas da manhã. E os que trabalham na pecuária, das 8 horas da noite às 4 horas da manhã, tá, gente? A gente tá falando sobre essa questão de adicional noturno nesse período porque a gente sabe que geralmente são lugares quentes, tá? São lugares quentes onde o sol ele nasce mais cedo e etc. Então é justamente por isso que existe essa distinção entre cidade e o rural. Os empregados que trabalham nesse período de trabalho, que é o noturno, quanto que eles têm direito a receber? O mínimo garantido pela CLT é 20%, tá, gente? Então, o mínimo que você vai receber de adicional noturno é 20% da hora, não é do seu salário, tá? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque tem muita gente que confunde. Ah, eu trabalho no horário noturno, eu tenho que ganhar 20% do meu salário. Não, é 20% da hora noturna. Então, por exemplo, se você começou trabalhando às 19 da noite e você terminou às 7 horas da manhã, você vai ter direito a somente o período noturno com esse adicional, tá bom? Não vai ter o direito ao período inteiro. Então, porque se fosse o período inteiro, aí seria 20% no salário, porque seria 20% a mais do seu horário normal. Mas não é o caso, é só do período noturno, tá bom? Outra coisa muito importante é que o mínimo garantido é 20%, mas existem as convenções coletivas. Convenção coletiva é o quê? É uma negociação entre sindicatos. O sindicato dos empregados, o sindicato dos empregadores, eles sentam e negociam os benefícios e as obrigações dos empregados daquela determinada categoria, e aí eles negociam a questão do adicional noturno. Então a gente vê que tem algumas convenções coletivas que elas prevêem 30%, elas prevêem 25%, e acontece também com relação à hora extra, né? Então tem algumas convenções coletivas que tem adicional de hora extra de 80%, 90%. No caso aqui, ele varia entre 25% a 30%, ou pode ser os 20%, que é o normal garantido em lei, tá bom? O que a gente fala também, uma curiosidade sobre o adicional noturno, é que ele não conta uma hora integral. Então, uma hora inteira, ela equivale a 60 minutos, certo? Só que a hora noturna, ela equivale a menos tempo ainda. Então, uma hora noturna equivale a 52 minutos e 40 segundos. E uma hora diurna equivale a 60 minutos. Por que que isso acontece, Aline? Acontece isso porque a hora noturna, não que ela passe mais rápido, tá, gente? Não que o nosso relógio considere ela mais rápida, mas é justamente mais um benefício para o empregado, porque a gente sabe que a maioria das pessoas, que é prejudicial ao nosso próprio organismo, trabalhar no período noturno, né? Tem pessoas que se dão bem, mas o ideal para o ser humano, para o nosso corpo físico, dormir é à noite. É onde a gente tem mais um sono
reparador. Então é mais um benefício que um empregado que trabalha no horário noturno tem. Então a hora dele noturna, ela vale mais do que a hora comum. Ela é menor, né? Ela tem um tempo reduzido, então ela vale mais do que a hora comum, ok? Empregados que trabalham no horário noturno, se eles saem do horário de trabalho deles na hora noturna, então, por exemplo, o empregado sai 3 horas da manhã do emprego dele, como que ele se transporta para a casa dele? Porque, em regra, a gente não tem transporte público nesse período. Então, é obrigação da empresa para empregados que trabalham em horário noturno fornecer o transporte para ele voltar para a sua casa. Então, geralmente, essas empresas que soltam os funcionários de madrugada, o que não acontece com tanta frequência, eles têm um fretado ou uma van da própria empresa que transporta os funcionários para casa deles. Existe um pedido também com relação a horas extras, que é a prorrogação da hora noturna. O que essa prorrogação de hora noturna ela fala? Ela fala que se o empregado, o horário noturno é das 10 às 5 da manhã, mas se o empregado ele ultrapassa as 5 horas da manhã e ele pega o período completo, ele começou a trabalhar ou já estava trabalhando às 10 horas da noite e ele permaneceu até às 7 horas da manhã trabalhando, essas 2 horas a mais entre as 5 e as 7, que são horas diurnas, ele tem que receber como noturnas também, tá bom? É importante sinalizar e frisar isso para vocês, que essas horas que prorrogam a mais, ele tem que receber como hora noturna. Outra coisa muito importante é que o adicional noturno, ele tem reflexos em verbas contratuais e rescisórias, ou seja, você vai receber 20% a mais na sua hora noturna e esses 20% a mais, eles têm que repercutir em FGTS, em 13º, em férias, em multa de 40% quando você for receber, apesar de que a multa ela já é calculada sobre o adicional noturno que você de todos os meses do FGTS. Ele tem caráter salarial e ele tem que repercutir em todas as suas verbas salariais, contratuais e rescisórias. Outra coisa muito importante com relação ao adicional noturno é que se você sair do horário noturno, ele sai junto com você. Então não é uma garantia do empregado, por exemplo, eu trabalhei 5 anos, porque tem muitos empregados que alegam isso aqui no escritório. Eu trabalhei 5 anos no horário noturno e do nada a empresa me mudou para o horário diurno. Obviamente, quando existe essa mudança brusca, o empregado ele tem que aceitar essa mudança de noturno para diurno. Até porque, por exemplo, você pode ter outro trabalho no horário diurno. Não sei como é que você vai aguentar, porque você não trabalha nem de dia nem de noite. Mas acontece com empregados que trabalham 12 por 36. Então você vai dobrar a sua jornada. Você sai de um emprego e já vai para o outro. Mas pode acontecer. E nesses casos que acontece isso, o empregado ele tem que aceitar. Ele aceitando, o adicional noturno não vai junto com ele. Então faz diferença no salário. Então prestem bastante atenção, porque adicional noturno é diferente de prestação de hora extra habitual. Quando você faz horas extras habituais e você conta com aquelas horas extras todos os meses, a partir de um determinado período, se a empresa interrompe do nada essas horas extras, ela tem que te pagar uma indenização. Não é o caso do adicional noturno. O adicional noturno, quando o empregado sai do horário noturno e vai para o diurno, ele não é obrigado, a empresa não é obrigada a pagar esse valor a mais que o empregado estava recebendo como adicional noturno. Tanto é que tem muitos clientes meus que reclamam disso, porque eles não queriam mudar do noturno para o diurno. Gente, isso tudo foi o que eu falei sobre adicional noturno. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, manda lá no nosso Instagram, @SimõesMacedoADV. A gente responde todas as dúvidas de vocês. Vou deixar o número do escritório aqui disponível. Se vocês sentem que os seus direitos estão sendo violados, que o seu adicional noturno não está sendo pago corretamente, entre em contato com o advogado e a gente vai conseguir ajudar você e resolver o seu problema. Muito obrigada e até o próximo vídeo.